Hoje eu vou ranquear os 7 personagens de Naruto que usaram dojutsus roubados. E eu não tô falando aqui do Mangekyou Sharingan Eterno, justamente porque ele não conta. Quando alguém consegue o Mangekyou Sharingan Eterno, ele só amplifica os próprios poderes do usuário. Você não herda habilidades de outro Mangekyou, por exemplo. Tipo o Sasuke, que pegou os olhos do Itachi, mas ele não ganhou o Tsukuyomi. Ele só ficou mais forte com o próprio Mangekyou Sharingan. O que eu quero analisar são aqueles personagens que de fato utilizaram habilidades de outra pessoa, ou seja, que colocaram os olhos de outro ninja dentro de si e fizeram uso disso. Começando com o número 7, temos o Ao da Vila da Névoa. Ele aparece no arco da reunião dos 5 Kages e a gente descobre que ele tem um Byakugan, mas esse segredo fica escondido atrás de um tapa-olho justamente para ninguém saber que ele tem acesso a esse tipo de poder. Primeiro, porque isso pode ser estratégico numa luta, e segundo, porque principalmente a Vila da Folha faria de tudo para pegar esse olho de volta. A gente não sabe exatamente como ele conseguiu esse Byakugan, mas ele já tinha isso desde a terceira Grande Guerra Ninja. Tem até uma cena onde ele reconhece a cor do chakra do Shisui só olhando pra ele. E se você tá perguntando se o tapa-olho atrapalha, bem, não atrapalha. Justamente porque o Byakugan consegue enxergar através de coisas. Então não é como se isso bloqueasse a sua visão. Mas ainda assim, o olho dele é tão importante que ele tem um selo protetor nas argolas que ele usa na sua orelha pra se alguém tentar mexer no Byakugan, o selo ativa e impede a sua destruição. Nem mesmo a própria Mizukage consegue desfazer esse selo. O único que consegue é o próprio Ao. Então sim, esse olho é um trunfo enorme tanto pra ele quanto pra Vila da Névoa, que provavelmente só tem esse Byakugan em suas mãos. E eu sei que você deve estar se perguntando, Konoha, mas por que ele tá em sétimo? Bom, não é porque ele seja ruim. Ele até usou bem o Byakugan durante a reunião dos 5 Kages, justamente porque foi ele quem percebeu que o Danzo tava utilizando o Kotoamatsu Kami do Shisui. Mas fora isso, a gente não tem mais informações. A forma como ele conseguiu esse olho nunca foi explicada. Talvez ele tenha matado um Hyuga, ou alguém tenha feito isso pra ele. E assim, mesmo que ele possa enxergar chakra, ver através das paredes e também ter uma visão 360 graus, ele não tem muito bem o estilo de luta certo para utilizar o Byakugan. Vamos lembrar que a principal técnica do clã Hyuga é o punho suave, que depende do Byakugan para acertar vários pontos vitais de chakra. Mas o Ao não domina essa técnica, então esse olho acaba sendo só um tipo de sensor de elite com o Byakugan. É útil, mas extremamente limitado. E é justamente por causa disso que eu coloquei ele na última posição. Agora, no 6º lugar, temos o Itachi Uchiha. E sim, eu sei que o Itachi não implantou o olho de ninguém, mas ele usou sim o dojutsu de outra pessoa. Se você voltar um pouquinho na obra de Naruto Shippuden, você vai lembrar que ele utilizou o Mangekyou Sharingan do Shisui, através de um corvo que estava dentro do corpo do Naruto. Depois que o Danzo roubou um dos olhos do Shisui, ele acabou entregando seu último olho para o Itachi antes de se jogar no rio. O plano do Itachi era usar esse olho com o Kotoamatsu Kami para manipular alguém no futuro, e justamente por causa disso, ele coloca esse olho dentro de um corvo e literalmente enfia esse corvo na garganta do Naruto. A ideia era que quando Naruto visse o Mangekyou do Itachi, especialmente se o Sasuke tivesse herdado os olhos do irmão, o corvo ativaria o Kotoamatsu Kami no Sasuke, fazendo com que ele protegesse a Vila da Folha ao invés de destruí-la. O Itachi achava que o Tobi ia encher a cabeça do Sasuke de ódio e convencer ele a se voltar contra Konoha. E como o Itachi sabia que ele poderia morrer nas mãos do próprio irmão, ele já tinha preparado tudo. Inclusive, mostrou pro Sasuke durante o Tsukuyomi como obter o Mangekyou Sharingan Eterno, basicamente arrancando o olho de alguém da sua família. É meio tenso, mas muito funcional. Só que as coisas não saíram como ele esperava. O Naruto acabou encontrando o Itachi reanimado antes de rever o Sasuke. E quando o Itachi Edo Tensei ativou o Mangekyou, o corvo saiu de dentro do Naruto e lançou o Kotoamatsu Kami no próprio Itachi, dizendo pra ele proteger a vila. Justamente por causa disso, o controle do Edo Tensei foi quebrado, e a partir dali o Itachi agiu por conta própria e decidiu ir atrás do Kabuto pra encerrar a guerra. Foi uma estratégia sem dúvidas genial, porque o Itachi conseguiu utilizar o próprio poder do Shisui de uma forma muito precisa e também programada. Ele sabia exatamente em que condição o Jutsu iria ativar e que impacto teria. O problema é que o Kotoamatsu Kami só pode ser usado uma vez a cada 10 anos. E por isso, quando tudo acaba, o Itachi queima o corvo com o Amaterasu para garantir que ninguém mais tem acesso a esse Mangekyou. Mesmo assim, foi uma jogada muito bem pensada e que mostra como o Itachi dominava não só o seu próprio poder, mas também sabia exatamente como e quando utilizar o poder de outra pessoa. Ele só tá mais embaixo na lista porque no fim das contas ele usou o Jutsu uma única vez. Indo para o 5º lugar, temos o Obito Uchiha. Sendo sincero, o Obito usa o
olho de muitas pessoas ao longo da história, e muitos deles a gente nem sabe quem são. Ele parece ter uma reserva de Sharingans guardados, provavelmente coletado depois do massacre do clã Uchiha. Já que ele estava diretamente envolvido, ele deve ter pego esses olhos dos Uchihas da polícia de Konoha que tentaram resistir. Durante a sua fase como o Homem Mascarado, mais conhecido como Tobi, ele usava o Sharingan de outra pessoa no olho esquerdo como um backup para utilizar o Izanagi, e usou isso pelo menos 2 vezes que a gente saiba dentro da obra. A primeira foi quando Sasuke, sem saber, ativa o Amaterasu programado pelo Itachi assim que ele vê o Sharingan do Obito. A chama pega direto nele, e a única razão para ele ter sobrevivido foi porque ele utilizou o Izanagi. A segunda foi na luta contra Konan, quando ela usou aquele oceano de milhões e milhões de selos explosivos para tentar matar o Obito. Ele mais uma vez ativou o Izanagi e escapou por muito pouco. E isso é basicamente tudo que ele fez com os Sharingans roubados. Eu sei, não é impactante, mas de qualquer maneira ele tinha muitos Sharingans consigo. Mais tarde ele também pega o Rinnegan do Madara e honestamente, ele não fez tanta coisa assim. Tudo bem, ele conseguiu controlar os Jinchurikis transformados em caminhos do Pen, invocou a Gedo Mazou e também conseguiu invocar as correntes que selam bijus. Mas fora isso, ele nunca explorou o verdadeiro potencial do Rinnegan. O Kakashi até comenta que eles já sabem como lidar com os poderes do Rinnegan justamente por terem lutado contra o Pen. Então não seria tão eficiente o Obito usar essas técnicas à toa e gastar o seu chakra. Mesmo assim, dá pra dizer que ele teria várias situações em que ele poderia ter usado mais o Rinnegan nas lutas contra o Naruto, Killer Bee, Kakashi e também o Gai, mas ele simplesmente não era tão bom com essas habilidades. É como se ele tivesse 6 caminhos e só utilizasse 1,5 durante toda a obra. Inclusive, ele tentou implantar os 2 olhos do Madara, mas o corpo dele não aguentou. Em quarto lugar, temos o Danzo Shimura, o cara com mais Sharingans no corpo em toda a obra de Naruto. Ele tem o Mangekyou Sharingan do Shisui no olho direito, que conseguiu depois de literalmente detonar o Shisui na porrada e roubar o seu olho, e também tem 10 Sharingans espalhados pelo seu antebraço direito, que ele conseguiu graças ao massacre do clã Uchiha, aparentemente com a ajuda do próprio Itachi, como ele conta pro Sasuke durante a luta. A diferença entre o uso do olho do Shisui pelo Itachi e o uso do olho do Shisui pelo Danzo é algo sinistro. Enquanto o Itachi só podia utilizar o Koto Matsukami uma vez a cada 10 anos, o Danzo usava todos os dias graças às células do Hashirama que estavam implantadas no seu corpo. Essas células turbinavam o chakra e também as habilidades físicas dele, permitindo que ele spamasse o jutsu como bem entendesse. Provavelmente o motivo da limitação no corpo do Itachi era que ele não tinha uma energia própria, não era um corpo humano que poderia recarregar o jutsu, por exemplo. Mas o Danzo só deu o azar do Aoi estar na reunião dos 5 Kages e ele foi o único que reconheceu o Koto Matsukami, justamente porque ele já tinha visto a cor do chakra do Shisui antes na sua vida. Se o Aoi não tivesse ali, o Danzo muito provavelmente teria se tornado o líder supremo da Aliança Shinobi. Mas, partindo pro número 3, temos o Madara Uchiha. A primeira vez que a gente vê o Madara com olhos roubados é lá naquele flashback na caverna com o Obito. Ele já estava velho, porém com um Sharingan no olho direito, e ele mesmo diz que aquele olho não era dele. Ele pegou de um outro Uchiha que provavelmente foi alguém que morreu durante a Terceira Grande Guerra. Ele tinha dado os próprios olhos para outra pessoa, então ele precisou pegar um novo. Só que nesse estado, já todo acabado, ele nunca chegou a usar esse Sharingan para lutar, então não dá pra contar muito essa fase. O que fazia ele realmente estar no terceiro lugar de verdade é o que ele fez na Quarta Grande Guerra Ninja. Ele literalmente arrancou o Mangekyou do Kakashi e implantou em si mesmo em segundos, tudo isso enquanto ele já estava na forma de Jinchuriki do 10 Caudas, e depois de implantar o Mangekyou do Kakashi em si mesmo, o Madara simplesmente utilizou o Kamui na hora e foi direto pra dimensão dele. Isso por si só já é insano, por vários motivos. Primeiro, porque ele entendeu como o Kamui funcionava e usou em uma velocidade praticamente instantânea, como se fosse um jutsu que ele já dominava desde criança. E ele fez o mesmo com o modo sábio do Hashirama quando ele absorveu as células do Hokage. Ele basicamente até chegou a dizer que o modo sábio era muito fácil de controlar. Enquanto para outra pessoa controlar isso sem morrer já é um desafio, pro Madara era fichinha. Só que o mais louco é que ele utilizou o Kamui em si mesmo, mesmo sendo um Jinchuriki do 10 Caudas, algo que o Obito, com anos de experiência no Kamui, nunca conseguiu fazer quando estava naquela forma. E não para por aí. O Madara ainda quebrou as regras do jutsu do Kakashi. Todo mundo sabe que o Kamui do Kakashi sempre foi de longo alcance, utilizado para teletransportar objetos e ataques à distância. Ele nunca utilizou o Kamui para entrar dentro da própria dimensão, mas mesmo assim o Madara fez isso. Partindo para o número 2, temos o Nagato Uzumaki. O Madara implantou seus 2 Rinnegans no Nagato quando ele ainda era uma criança, justamente para que ele no futuro pudesse utilizar o Rinne Tensei para trazer o próprio Madara de volta à vida. Mas é claro que o plano não saiu exatamente como ele queria, porém o Nagato
Nagato ficou com os Rinegans e ele foi até um bom usuário para esses olhos. Tão bom que basicamente virou um deus dentro do universo de Naruto, como várias pessoas já o reconheciam. A Konan mesmo dizia que o Pain nunca perdeu uma única luta na sua vida. E mesmo na luta contra o Naruto, ele tecnicamente venceu. Só que aí a Nove Caudas interferiu, o Minato apareceu e você sabe o resto da história. Independente de qualquer coisa, ele tava lidando muito bem com o Naruto no modo sábio e todos aqueles sapos invocados. O Nagato dominou com perfeição todos os caminhos do Rinnegan e inclusive o caminho exterior, criou corpos para distribuir os poderes e desenvolveu o campo de visão compartilhado para não ser pego de surpresa. Cara, é tanta coisa que eu quase fico sem voz. Ele utilizou o Shibaku Tensei, conseguia selar bijus com Gedomazou e ainda soltava aquele dragão gigantesco espiritual que acabou com o exército do Hanzo. Resumindo, ele muito provavelmente foi o cara que mais explorou as técnicas do Rinnegan em toda a obra de Naruto. Porém, em primeiro lugar, não tem como. A gente tem que deixar o Kakashi. O ninja que literalmente construiu a sua carreira com um dojutsu que nem era dele. Tudo bem, ele não roubou o Sharingan do Obito. Foi um presente. Mas ainda assim era o olho de outra pessoa. Desde que ele recebeu seu Sharingan, o Kakashi ficou insano com ele. Primeiro porque o dojutsu permitiu que ele utilizasse o Chidori com muita segurança. O jutsu fazia ele se mover tão rápido que ele não conseguia nem mesmo reagir aos contra-ataques dos inimigos. Mas o Sharingan resolveu esse problema. Com o tempo, ele copiou mais de 1000 jutsus com esse olho, e mesmo sem ser um Uchiha, ele conseguiu despertar o Mangekyou Sharingan, simultaneamente, é claro, com o Obito quando ele viu a Rin morrer bem na sua frente. E o Kamui eu não preciso nem falar, é simplesmente uma das técnicas mais úteis da série, é ótimo para ataque à distância, mas brilha ainda mais na defesa. O Kakashi já salvou diversas pessoas utilizando o seu Kamui. Ele até mesmo teleportou a explosão do Deidara para longe, desviou a estaca que o Pain jogou nele, salvou o Choji de um míssil e até mandou embora a flecha do Susanoo que o Sasuke disparou contra ele. Ele usou várias vezes na guerra, tanto para se defender quanto para atacar, e dominou esse jutsu como ninguém. E no seu auge, lá no final da guerra, o Obito dá pro Kakashi os 2 Mangekyou Sharingans, deixando ele virar um monstro. O Kakashi despertou um Susanoo perfeito em questão de segundos, ganhou a habilidade de intangibilidade do Obito e ainda outras variações do Kamui, como o Kamui Haikiri, que é de longe o Chidori mais forte da obra, e o Kamui Shuriken, onde ele arremessa shurikens gigantescas com o Susanoo que ativam o Kamui ao atingir o alvo. Simplesmente absurdo e eu não preciso nem falar mais nada. O Kakashi levou ao limite o que alguém pode fazer com um dojutsu de outra pessoa dentro do universo de Naruto. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se você quiser se tornar um membro, seja muito bem-vindo, é bem baratinho, vai me ajudar demais. E eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto.